Love, Death and Robots é uma das séries obrigatórias e mais originais da Netflix. Filosofia, niilismo, pessimismo. Se você ainda não viu, se você ainda não conhece, o que você está esperando? Fala aí, pessoal do Filodoxia, tudo tranquilo, tudo beleza? Eu sou Thiago Iribarne, você está no Filodoxia para um bate-papo, um Iribarne indica sobre Love, Death and Robots e os meus episódios favoritos dessa série maravilhosa da Netflix. Simbora! They were mean to robots and then robots killed them. E aqui você já sabe, eu já vou pedindo logo, deixa seu like maroto, se inscreva no canal caso ainda não tenha se inscrito, e se você estiver assistindo essa prévia lá, aqui pelo Instagram, não esquece de passar lá no canal, lá no YouTube pra prestigiar, beleza? Ajuda muito. Então agora sim, bora começar. Lembrando que essa crítica, ou esse papo, contém alguns spoilers, beleza? Bom, mas calma, se você ainda não assistiu a série, esse primeiro momento aqui é um momento sem spoiler. O que é Love, Death and Robots? É uma série de antologia. Sim, antologia. Diferente de ontologia, que na filosofia é o estudo sobre o ser e tal. Antologia diz respeito à ideia de uma série ou de um filme, etc., que tem um tema principal, no caso aqui, amor, robôs e mortes, e cada curta de animação, com cerca de 10 a 20 minutos, conta uma história única, fechada em si. Então você pode sim, aqui em Love, Death and Robots, a começar a assistir pela terceira temporada, que estreou agora recentemente em 2022, ou pela primeira, que é lá de 2019, tanto faz. E uma coisa aqui que eu já posso pedir e trazer, tratando-se de Love, Death and Robots, é um... Momento filosófico. Eu não preciso nem falar de um episódio específico para tratar alguns conceitos filosóficos que estão presentes aqui em quase todas das 3 temporadas. Queria chamar aqui o conceito de niilismo. Sim, niilismo que fica muito famoso em Nietzsche, sim, Friedrich Nietzsche, e também em Schopenhauer. Mas aí niilismo não tem tanto a ver com pessimismo, né, de alguma maneira, né? Você tem em Nietzsche 4 formas de niilismo: niilismo passivo, ativo, reativo, criativo. Enfim, não vou entrar nesse pormenor não. Mas assim, a série tem um tom muito pessimista e niilista ao mesmo tempo. No senso comum, as duas coisas se conversam, né? Há um pessimismo constante nos episódios com relação à relação do homem com o meio ambiente, do homem consigo, o homem com a tecnologia, como o homem pode levar o fim da sua própria espécie. E no caso do niilismo, né, vem do latim nihilin, ou seja, nada. Deus seria um ser que cria ex nihilin, ou seja, do nada. O niilismo é aquela desesperança, né? Seria que em Nietzsche aquele estado do homem do século XIX, XX, que não tem mais Deus para se apoiar, ou a igreja, ou a ciência, e tem uma vontade de nada, uma vontade de vazio. Por exemplo, para Nietzsche, viver esse mundo esperando o mundo que há de vir, como advoga, por exemplo, os grandes monoteísmos, como o cristianismo, o judaísmo, é uma vontade de nada, é um niilismo. Na série, esse niilismo é um vazio existencial, é um não sentido, não significado da vida, com um certo tom de pessimismo. Outro recurso narrativo que é muito usado aqui, que também remonta lá a Sócrates, é a ironia e o sarcasmo. A ironia e o sarcasmo estão muito presentes aqui em todos os episódios para mostrar muito da nossa pequenez enquanto humanidade, da nossa, sei lá, como a gente é engraçado, tosco e frívolo ao mesmo tempo, como a humanidade é meio que inútil. Então o sarcasmo e a ironia meio que está presente em todos os episódios, junto com o pessimismo e com o niilismo. E para fechar esse momento filosófico, eu queria trazer o conceito de existencialismo. A questão do existencialismo e da náusea, que é tão trabalhado, eu trago aqui para a conversa Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, da escola francesa, talvez a mais célebre do existencialismo, está muito presente aqui em grandes partes dos episódios aqui da série Love, Death and Robots. Qual é o significado da natureza humana? Qual é o propósito da humanidade? O que define o ser humano? O que significa a existência humana em si? Como a gente pode viver em harmonia consigo, com o outro e com o mundo? Então esses temas estão presentes aqui na série, temas que eu gosto muito e uso em aula para trabalhar com os alunos. Apesar da série ser 18 anos, então você tem que ter cuidado aí na hora de selecionar para passar. Mas vamos lá falar dos meus episódios favoritos. Simbora. Bom, então vou usar aqui minha colinha. Editor, não faz a piada. Não faz a piada? Você é vergonha da profissão! Fez, né? Ele fez? Fez, né? Cala sua boca! Quero citar aqui como bônus, né, como, sei lá, menção honrosa, os 3 robôs. 3 robôs, eles estão lá na primeira temporada e na terceira temporada. Eles usam muito da ironia e da sátira. Tem um tom bastante infantil, bastante juvenil. Pode não agradar a todos, né, porque é um roteiro quase que de viagem turística, fantástica, pós-apocalíptica, né. Os 3 robôs, é uma coisa bem interessante, trabalham a noção freudiana do id, ego e superego, onde o robô mais fofinho, bonitinho seria o id, né, ele é meio espoleta, meio espivitado, meio impulsivo. O robô triangular
Circular seria uma menção lá ao Hall, né, do 2001, Odisseia no Espaço. Ele é mais o superego, né, ele é mais controlado e etc. E o robô mais humanoide seria o ego. E eles fazem uma trip muito doida, tentando entender como que foi o fim da humanidade e a relação desse fim da humanidade com os gatos, e como os gatos, de alguma forma, tomaram o mundo. Então, são 2 episódios que, assim, eu gostaria muito de ver um longa ou, enfim, algo mais sobre esses 3 robôs, que são bastante carismáticos, apesar de um roteiro bem simples, quase que voltado mais para o público infantil. 3 robôs, muito bom. Falando de primeira temporada, eu queria chamar a atenção aqui para um episódio que eu gostei bastante, que é o episódio que a gente vai revisitar lá na terceira, que é o episódio A Testemunha, que chama muito a atenção graficamente, né? As texturas, o visual, a ideia de paradoxo, né? O que é o paradoxo? É um raciocínio circular, onde a premissa se torna a conclusão e a conclusão se torna a premissa. Exemplo, o paradoxo talvez mais famoso, que é o paradoxo do mentiroso. Vou dar um exemplo aqui agora, presta atenção. Todo ser humano mente, acredite em mim. Que viagem é essa, véi? Isso é um paradoxo, porque se você acredita em mim, então eu tô mentindo, se eu tô mentindo, então eu sou um ser humano, se eu sou um ser humano, então eu tô... É circular. E a testemunha tem um pouco essa narrativa, né, em que o perseguido se torna perseguidor e o ciclo é um ciclo infinito e tem uma identidade gráfica, uma identidade visual muito potente que vai ser revisitada, guarda aí, lá no episódio que eu vou comentar da terceira temporada, que tá todo mundo falando que é o Jíbaro, ou Jibaro, ou o Fazendeiro, que também é muito bom. Aqui ainda da primeira temporada, eu gostaria de chamar um episódio muito bacana que trata muito da ideia de multiverso e do e se, que é o episódio Histórias Alternativas. E aí você pode pensar, e se Hitler não nascesse? Ou se Hitler morresse jovem? Então tem vários e se's, e com um estilo de animação bem, sei lá, Cartoon Network, Nickelodeon, um estilo diferente, não aquele CGI emulando um fotorrealismo e tal. É bem divertida a ideia desse e se e da noção de multiverso, que talvez seja da primeira temporada um dos episódios que mais trabalha isso. Esse Histórias Alternativas é muito bom, recomendo bastante para trabalhar aí com os alunos. E para fechar, o mais filosófico de todos da primeira temporada, que é o Zima Blue, né? A história desse robô, desse artista que a gente depois descobre que foi um robô limpador de piscina e que começa a fazer pinturas sobre o universo, sobre o cosmos, e começa a colocar um pixel azul. Depois esse pixel azul vai tomando tudo. Em termos filosóficos, é uma ideia de conhecer a si mesmo, né? É uma ideia bem socrática do conhece-te a ti mesmo. O Zima Blue tem como, de alguma forma, ele entende que o propósito dele é voltar à sua origem, é se desprender de toda a humanidade que ele foi, de alguma forma, acoplando em si, se desprender dessa humanidade e voltar a ser a sua essência, voltar a ser a simplicidade que é ser um robô limpador de piscina. É onde ele tem a sua natureza mais primeira e primitiva, e essa noção de conhecer a si mesmo e maravilhar-se com isso é uma perspectiva bem interessante aqui em Zima Blue, talvez o mais filosófico dessa primeira temporada. Entrando aí na segunda temporada de Love, Death and Robots, que foi 2019, salvo engano, 2020, vou trazer 2 episódios e uma menção honrosa, e a menção honrosa vai para o primeiro episódio, que é o atendimento automático ao cliente. Que episódio divertido! Imagine se as nossas máquinas, a internet das coisas, se rebelassem, se revoltassem contra nós. Um episódio muito divertido que tem essa provocação de como a internet das coisas e etc. pode de alguma maneira se voltar contra nós. Isso é feito de uma maneira irônica, satírica, extremamente divertida. Aí a menção honrosa para atendimento automático ao cliente. Vamos aí a minha dupla mais querida dessa segunda temporada, que é o Esquadrão de Extermínio. Cara, Esquadrão de Extermínio é um episódio, além de lindo tecnicamente, aquele CGI que remonta ou busca um fotorrealismo, é muito bonito de você ver ou de trazer uma história que faz uma analogia ao Terceiro Reich, aos totalitarismos, aos fascismos, a ideia de busca pela eternidade que o ser humano sempre tem e o custo dessa busca de eternidade tendo como contrapartida ou moeda de troca a juventude e a infância, né? Matar crianças e não ter filhos e ser estéril como uma moeda de troca para você ter a eternidade, e como isso vai mexendo com o nosso personagem a ponto de questionar a sua existência enquanto tal e o que ele está fazendo ali, se ele tem que viver mais 500 ou 300 anos. Então, assim, um episódio tecnicamente muito bonito e, assim, filosoficamente, sociologicamente também bastante interessante, Esquadrão de Extermínio. Para fechar, né, a temporada fecha muito bem, talvez com um episódio mais poético de todos e mais interessante até filosoficamente, que é o Gigante Afogado. O Gigante Afogado é um existencialismo na tua cara, sabe? E esse episódio, o Gigante Afogado, me lembrou muito a música, a Novidade. Não sei se é do Paralamas do Sucesso ou do Gilberto Gil. Editor, coloca um trechinho aí, por favor. A novidade era a guerra entre o feliz poeta e o esfomeado.
Bom, eu espero que não tenha dado problema aí com direitos autorais e tudo mais, mas assim, o Gigante Afogado discute muito a humanidade, né? Como nós somos pequenos, como nós somos diminutos, faz uma referência à viagem fantástica de Gulliver e ao mesmo tempo como nós fazemos de tudo um espetáculo e como de alguma maneira a gente sei lá, tem pouca alteridade, pouca empatia com o outro, né? Pouca empatia com a dor ou com a morte do outro. E é um episódio que discute muito a questão da existência humana, da pequeneza e da irrelevância da própria natureza humana e ao mesmo tempo da beleza da existência humana. Então o Gigante Afogado fecha muito bem a segunda temporada. Bora lá pra terceira. As temporadas de Love, Death and Robots não necessariamente têm um tema específico, sobretudo lá na primeira, né? Que é uma reunião de estilos de animação, de animadores e suas histórias e seus temas. Mas a partir da segunda temporada, pra mim, tem um tema. Na segunda temporada tem o tema da existência humana, né? O que é ser humano, a relação do homem consigo mesmo. Na terceira temporada tem um tema também específico, que é o tema da relação do homem com o ambiente, do homem com o meio, e como nós, enquanto indivíduos, às vezes nos aproximamos mais do que aquilo que disse lá o personagem Matrix, o agente Smith, nós nos aproximamos muito mais de um vírus do que de um mamífero, né? Porque nós temos um instinto predador e predatório. E aqui, na terceira temporada, isso fica ainda mais claro. Vamos aí aos meus episódios preferidos dessa terceira temporada que estreou agora em 2022. Quero fazer uma menção aqui ao David Fincher. Editor, coloca a carinha dele aqui na tela. David Fincher. David Fincher é um excelente diretor, criador, produtor, e ele aqui é um dos tantos e inúmeros produtores, talvez o mais proeminente, de Love, Death and Robots. E ele aqui dirige um episódio que é muito bom, cara, que é o Bad Trip, ou Viagem Ruim. Que episódio bom! E assim, ele não é só bom no sentido técnico, né, de CGI, computação e tal. Tem uma estranheza na cara dos personagens, etc. Mas assim, ele é bom na atmosfera, sabe? É um drama e é um mistério muito bem conduzido da relação ou da troca entre um homem e uma criatura meio Lovecraftiana e como essa barganha é feita e as consequências dessa barganha. É um ambiente muito bem dirigido, muito bem criado e traz uma animação que faz com que a gente se engaje muito fortemente. Então, Bad Trip, ou Viagem Ruim, é uma das minhas recomendações aí nessa terceira temporada. Eu gostaria de recomendar Enxame. Esse Enxame me lembrou muito um filme que eu via nos anos 80, nos anos 90, no cinema em casa, que é um filme que se encolhe uma nave humana e coloca dentro do corpo humano, é Viagem Insólita ou algo assim. Estou, me corrija se eu estiver errado. E assim, dá pra pensar os personagens principais como isso, né? Dá pra pensar aquela colmeia como um corpo humano e como o corpo humano se relaciona consigo. A gente tem dentro de nós vários vírus, bactérias, anticorpos e tudo mais, e convivendo e vivendo dentro de nós, e como eventualmente um ímpeto humano de colonização, de imperialismo, de colonialismo, que a gente vai ver mais adiante, de tomar conta de tudo e fazer tudo servir ao interesse humano, pode trazer um desequilíbrio nessa flora, nessa fauna. Então entender a colmeia de alguma maneira como um corpo humano e o ser humano como uma espécie de vírus ou bactéria que está tentando controlar ou tomar posse desse corpo, é muito interessante perceber essa possível analogia que tem ali no episódio Enxame. Um episódio muito bom. E para finalizar, podia citar outros aqui, como por exemplo Ratos e Mason, que também é muito bom, muito divertido. Eu queria fechar, obviamente, com o queridinho de todo mundo, que é Hibaro, ou Jibaro, ou O Fazendeiro. E o episódio é dirigido pelo mesmo diretor, coloca aqui, editor, por favor, de A Testemunha lá da primeira temporada, e ele continua usando a mesma técnica, né? Ele faz a captação do movimento de atores e atrizes em live action, e depois ele coloca a máscara do 3D por cima, e faz todo um trabalho foi uma equipe de mais de 100 profissionais para fazer Hibaro, ou O Fazendeiro, e ele traz uma história que trabalha muito bem a noção que eu falei anteriormente, né? Como nós, seres humanos, enquanto espécie, temos a tendência a colonizar, invadir, e uma crítica muito forte que tem aqui em Hibaro ao imperialismo, ao colonial. Fica muito, para mim, muito claro a ideia dessa sereia ser a própria natureza, né? Que tá ali de alguma forma para tentar se preservar, mas ao mesmo tempo ela se enamora do sujeito, né? Ao mesmo tempo que ela agride os colonos, aqueles que estão chegando do Império Espanhol, ela se apaixona por esse que é surdo, né? E essa ideia da surdez é interessante porque a gente não ouve os clamores, os gritos e os pedidos da natureza e não responde a isso. Ao mesmo tempo que ela nos afasta, ela também se apaixona por nós, ela nos dá o que comer, o que beber e etc. E mesmo assim a gente depreda, a gente depena, a gente come, a gente rasga
rasga, a natureza fica sofrendo e de alguma maneira isso volta contra nós, como é ali o final, onde o rio e tudo se torna sangue, faz ele ouvir e aí sim ele sucumbe finalmente, se tornando mais uma vítima, morrendo lá no leito do rio. É uma crítica muito potente, muito interessante e uma visão decolonial, né? Uma visão tão recente decolonial que critica essa história contada pelo colonizador, pelo imperialista e mostra uma noção de que a gente tem esse ímpeto, fazer a natureza e o outro se dobrar à nossa vontade e como isso é ruim, inclusive para nós. Então, Gibaro, episódio espetacular. Bom, é isso que eu queria trazer hoje. Love, Death and Robots é uma antologia, uma série excepcional. Você pode começar de trás para frente, de frente para trás, de qualquer lado. Vale muito a pena usar com os alunos. Só cuidado com a censura, que a rigor é 18 anos, mas nem todo episódio é 18 anos. Dá para usar em sala de aula e ver na ordem que você quiser. Recomendo muitíssimo Love, Death and Robots. Então, por isso tudo, a minha nota para essas 3 temporadas de Love, Death and Robots é nota 9. Tá excelente, tá muito bom e eu espero que não acabe tão cedo. Eu quero uma quarta, uma quinta temporada que, ó, é repetaculê. É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado dessa minha seleção, desse bate-papo aqui. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu!